O último episódio do Criptomaníacos mostrou que em 15 anos o iPhone ficou de 6 a 6,5 vezes mais caro que em dólar. Segundo dados oficiais, a inflação oficial do CPI de 2010 a 2025 foi de 47,75%. O M2, o agregado monetário do dólar, aumentou em 154%. E o PIB do mundo aumentou em 55% em termos reais. XAU-USD, que é ouro em dólar, de 2010 a 2025, subiu de fato 320%, quadruplicou. E desde então chegou a dobrar. Ou seja, o iPhone em 15 anos, 15, 16 anos, teve a mesma valorização do ouro. O ouro e o iPhone sextuplicaram. Então, qual foi a inflação oficial, se não é 500% de aumento? Pois é, se você tiver alguma outra explicação de por que o iPhone e o ouro aumentaram por 6 vezes, enquanto eles dizem que a inflação oficial foi apenas 47%, você me explica aí. Qual a explicação? O produto mudou o público? Aumentou a utilidade de um iPhone? Os dados oficiais não podem mais ser confiados e a inflação real agora é melhor ser medida pelo preço do iPhone e do ouro? Se você confiou na base monetária, se você confiou na inflação oficial, você perdeu uma maior parte da sua riqueza. É medonho. E se você comprou ouro, você perdeu a maior parte do tempo e no final só ficou no 0 a 0. Sem contar o custo de transação. E agora, o Brasil vai tomar outra lição amarga do tio Laffer com split payment. Uma das maiores notícias da semana no Brasil foi o anúncio do split payment. A prova de que o Pix sempre foi para te sodomizar. Dizem que Lula diz que é o pai do Pix, Bolsonaro diz que é o pai do Pix. O Pix é satânico. Bolsonaro foi o pai do escravo Gold. Você tem que dar diversos dados pessoais, sem nenhuma previsão legal, para ter acesso a serviços públicos essenciais. O Bitcoin vai tomar outra lição amarga do tio Laffer com split payment. O primeiro país a testar isso foi a Polônia, mas era só cumulativamente. Para B2B são negócios entre PJs, para transação acima de 20 mil reais e para produtos com alta incidência de fraudes. No Brasil, vai ser pra zorra toda. Em 2 anos, vai perder mais riqueza em desvalorização de fiat do que ganhar de arrecadação. Se toda transação formal já for descontada, vai ter mais transação formal e informal. Meu irmão, se você fizer um Pix e já pagar automático 10, 15 ou 20% de imposto, qual vai ser o desconto que o cara vai dar para receber em cash ou em criptomoedas? Bitcoin, BRL sintético, algorítmico, que pague CDI é urgente. O uso de Lightning Stables tende a explodir. Mais de 80% dos usuários de SEX, de corretoras centralizadas, nunca sacaram para autocustódia. Mas a própria Binance divulgou que 70% dos saques nas contas encerradas pela Mica foram para autocustódia. É o que eu sempre digo, só há paraíso fiscal e regulatório porque existe inferno. Se não houvesse violação da lei eterna e o ouro ainda fosse moeda, com governos pagando juro real positivo e sem controle de capitais e expropriações forçadas, o Bitcoin nunca existiria. E se existisse, não teria valor relevante. Mas o fato é que corrupção, poder corrompe e poder absoluto corrompe absolutamente. Essa é a natureza humana e a cura é o Bitcoin. Esse foi um dos notícias mais revoltantes da semana. Governador esquerdista Tim Walz perdoa pé do condenado por montar várias vezes em uma menina de 10 anos. Vence, revoga o visto e extradita o vagabundo de qualquer maneira. A esquerda é ou não um crime? Quem apoia ou vota em Tim Walz ou em qualquer um ligado a ele é o quê? Quem é pior moralmente? O pedo? O governador que perdoa o pedo? Ou o eleitor esquerdista que ainda vota em quem perdoa o pedo? Você que vai me dizer. Mais uma candidata, a bandida da semana. Médica presa após serem encontrados ossos de 34 fetos enterrados em seu jardim. Quem é pior? A médica aborteira dentro de casa ou a mãe que alugou as filhas e as enteadas de 5, 6 e 7 anos por uma década? E agora, a cara da promotora de justiça, Elaine Cristina da Silva Rodrigues, da Vara da Infância e Juventude Duque de Caxias. Promotora que ameaçou a Deus de inconstitucional. É alvo de denúncia. Eu aposto com quem você quiser que ela não será punida. Se ela fosse punida, se ela fosse demitida, aí sim, valia a pena investir no Brasil. Em um país onde uma pessoa com o poder e o dinheiro dela faz o que ela fez e sai scot-free, sem nenhuma punição,
Quem tem um centavo, quem tem imóveis, quem tem ações, quem tem carro, quem paga imposto voluntariamente é comparsa. Não é não, Erlen? Você tem orgulho de pagar o salário dela, não? E aqui, a homenagem a Kyle, a Chris Kyle, um dos membros das Forças Navais dos Estados Unidos, que serviu em 4 turnos de combate na Guerra do Iraque, sendo responsáveis pela morte de 160 iraquianos. Na morte dele, houve 200 milhas de carros seguidos, fazendo homenagem a ele em seu funeral. E agora o meu comentário em relação a isso. Em 10 anos de efetivo serviço, Chris Kyle serviu em 4 sortes, períodos de 6 meses de combates, alternados por 12 a 18 meses de segurança. Alegava ter derrubado 266 vagabundos, oficialmente foram 160. Agora eu lhe pergunto, Praça da PM, GSM, Polícia Penal e Civil, não tem 18 meses em segurança para 6 meses de serviço. Na verdade, o policial civil e militar vai servir com 0 dias de segurança. Ele está muito mais provável de ser morto na folga do que no trabalho. E mesmo quando ele está seguro, a sua família muitas vezes está na mão dos vagabundos. Não tem programa habitacional para tirar os policiais das áreas controladas. Não tem programa para seus filhos e famílias estarem em segurança. E não tem plano de saúde decente. Quantas casas grátis a vagabundos Bolsonaro deu? Quantas casas ele deu a policiais para tirar os policiais de áreas controladas? Pois é, polícia no Brasil não tem superioridade em poder de fogo, não tem superioridade em informação e nem em logística. Em regra, não acerta alvo além do alcance de fogo inimigo. A maioria das vezes, atira a menos de 5 metros, vendo o branco do olho e tomando facada e tiro se falhar, ou a arma, e tomando PAD se não falhar. A maioria absoluta não faz 100 disparos por ano e não tem 50 cartuchos, e o mínimo seriam 10 ou 20 vezes isso. O que o governo do frouxo fez para armar os policiais, reduzir o número de armas que o policial podia ter no Sinarme. O que o governo do frouxo fez para resgatar os policiais que viviam em áreas controladas e tirar seus filhos das escolas controladas por facções, cagou. Se ele fez alguma coisa e eu estou errado, comente aí. Se o frouxo velho só aumentou as áreas controladas por facções, o aparelhamento judiciário e a impunidade e as humilhações a quem realmente dá testa aos vagabundos, o que espera que Peleleca, amigo e irmão de Vorcaro, vá fazer? Em um país que a escória, como ladrão comunista e o frouxo traidor, é tratada como herói, vale a pena ser honesto ou vagabundo? Como não ser vítima nem comparsa disso? Você prefere que seu filho sirva nos Estados Unidos ou no Brasil? É mais fácil mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar? Quem é o maior herói? O cara que vai morrer sem nenhum tipo de descanso, sem nenhum tipo de segurança, sem ter a sua família fora da mão do inimigo, ou um cara desse que vai servir com todas as garantias e com sua família em segurança? Recolhi vários parentes de colegas e vários colegas. Recolhi 2 no mês anterior, que no mês anterior serviram comigo e viraram presuntos. Torturados até a morte, lentamente. Um deles em Gandu, com a família inteira sendo cortada em sua própria casa, no meu plantão. Conversei com um cara na delegacia. Ele disse que precisava sair dali ou ia morrer. Quando eu voltei, ele morreu. Torturado até a morte, junto com sua família em sua casa em uma zona rural. Eu não prefiro nem imaginar as coisas que ele deve ter vivido antes de morrer. Quem viu o que eu vi, sabe que a pena de morte para o maior traidor e covarde dos 500 anos é muito pouco. E mesmo assim, mesmo um cara como eu, que recolheu colegas que foram mortos pela traição e covardia da cadela do PT, reconhece que o STF e o Judiciário brasileiro está sendo arbitrário contra Bolsonaro, mesmo ele sendo um criminoso. A pena correta para Bolsonaro não é a cadeia, é o fuzilamento. Eu não inventei a pena de fuzilamento. Ele está no Código Penal Militar. E muitas pessoas perguntam se eu não acho que o Alexandre de Moraes também tinha que ser fuzilado. A minha resposta é: Alexandre de Moraes é comandante-em-chefe do Exército? Alexandre de Moraes é militar? Pois é, ele pode estar ocupando um cargo de maneira ilegal. Na minha opinião, todas as indicações, todas, sem exceção, durante o mensalão, o petrolão e todos esses processos foram nulas. Essa galera tem que ir toda pra rua. Tanto pela nulidade dos processos, quanto pelo comportamento deles, que já justifica de sobra impeachment. Mas a penalidade correta pra eles é impeachment, meu irmão, e crime de responsabilidade. E não o fuzilamento, que é um crime próprio no Código Penal Militar, olho na tela, reservado ao comandante-chefe e a oficiais militares, que é o caso duplo de Bolsonaro. E agora, notícia do Bitcoin. Existe a possibilidade de fork em agosto. O que acontece no bloco do fork? A partir desse bloco específico,
Se você estiver rodando um nó com o BIP 110 ativo, o seu computador passará a considerar inválido qualquer bloco minerado que contenha ordinals, runes ou transações pesadas de dados. Fiz a pergunta para Otto, Narcélio, Dove, Zé Bitcoin, Livecoins e StackBit. E a resposta que eles me deram pesadamente é: não tem mercado, não tem market maker, só tem conversa fiada. Mas alguma exchange shitcoinheira pode criar mercado. Não se apresse em mover porra nenhuma. Nesses blocos mencionados, não é para mexer no seu dinheiro, ou você pode perder o fork. Não é isso, Ellen? Chat Control 1.0 é a peça legislativa mais totalitária já criada sobre comunicações. Eles alegam proteger crianças, que os pais deveriam proteger, para tirar toda e qualquer privacidade de qualquer um, sem ordem judicial. A União Europeia é mais totalitária do que a União Soviética nesse aspecto. O mais revoltante é que a mesma comissão, os mesmos eurodeputados, já tinham rejeitado essa merda 2 vezes. Eles aproveitam a Copa, o dia de jogo da Copa, pra votar essa merda pela 3ª vez. Fizeram igual o governo brasileiro, meu irmão, votando pautas revoltantes no meio da Copa e do Carnaval.